agradecer a participação do Ricardo, né? E vamos agora já de imediato passar para a doutora Denise Ahmed, sob o tema Panorama Jurídico das Áreas Contaminadas. Bom dia. Tá dando para enxergar direitinho aqui? É que eu não tem como desligar a luz aqui assim não, né? Dá para ver? Bom, meu nome é Denise, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho, dividir um pouquinho com vocês esse assunto que para mim é tão interessante. Agradecer o convite do Dr. Hélio, é um prazer estar aqui podendo falar com todo mundo. Eu sou membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio de Janeiro, então eu me sinto muito à vontade e eu acho assim, é muito bom, é muito gratificante ver esse auditório cheio aqui para vir falar, discutir a questão dos resíduos, é porque realmente é um assunto que está despertando, acredito eu. Não sei se todos aqui são advogados e estudantes, tem muita gente que eu acho que não é da área jurídica. Então isso é um estímulo para que esses estudos continuem. E a OAB está de parabéns por estar incentivando esse debate acerca desse assunto. E quando eu vim falar, me preparei para a gente conversar sobre áreas contaminadas, eu fiquei impressionada de ver como que teve interessante esse link, porque quando a gente pega o programa de um seminário para falar, né, encaixar a nossa fala, em geral a gente faz, como o Dr. Vitor falou, a questão quais são os temas antes e depois para ter um encadeamento. E a forma como foi feito o programa, ele encadeou completamente esses assuntos. O que acontece? Eu vim falar de áreas contaminadas, eu pensei, bom, como é que eu vou trazer esse assunto, né? Porque hoje em dia falar sobre resíduos já é tão mais fácil do que antigamente, todo mundo hoje já tem sim uma preocupação, já está esse assunto mais, não só em moda, mas assim, mais palpitante para todo mundo, passou a ser a questão dos resíduos uma preocupação realmente do dia a dia na esfera particular. E áreas contaminadas é um assunto ainda novo. E quando eu estava aqui assistindo todas as palestras anteriores, eu vi assim, está todo mundo falando sobre áreas contaminadas. O interessante é que quando a gente fala sobre os aterros, a preocupação, por que ter essa política óbvia, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio acabar com os lixões e trazer uma nova realidade, passar do século XIX para o XX ainda, estamos entrando no século XX, você está justamente tratando de um problema que é isso que eu vou falar. Na hora que a gente pensa em transformar, lidar com aterros sanitários e acabar com os lixões, é para acabar com essa realidade de áreas contaminadas. Quando você começa a pensar em aterro sanitário, é justamente para que essa área não seja jamais, de acordo com as prefeituras que vierem, se transformar nisso que a gente vai falar aqui, uma área contaminada. Então, vamos lá. Eu achei, assim, para começar, isso aqui, queria falar um pouco do Morro do Bumba e fiquei muito feliz em ver que tem uma exposição ali fora sobre as fotos desse evento dramático, acredito, para todo mundo aqui da comunidade. Então, é só para mais ou menos situar geograficamente o que foi a localização desse evento do Morro do Bumba. Pode passar. Pequenininho para ter uma dimensão geográfica, pode passar. O drama que foi, pode passar. O que acontece com esse evento do Morro do Bumba? Pode passar, esse aqui é rapidinho. E mais uma, é o que me parece, eu acessei hoje, como é que ele se encontra, essa região remediada. O que acontece no Morro do Bumba, rapidamente, que todo mundo sabe, todo mundo vivenciou de perto essa realidade, é uma área contaminada. Na época, eu me lembro que, até onde eu soube, teria começado, essa tragédia começou com uma explosão, em função, foi que foi dito, uma explosão por conta dos gases, mas geógrafos da PUC fizeram todo um levantamento, um estudo no local, e foi a conjugação de uma série de fatores que aconteceu a tragédia. Parece que foi uma fissura na região em cima desse morro, uma questão geológica, que deu clique, foi o que detonou, e aí, agregando todos os outros fatores que todo mundo sabe, o que é? Os gases que estavam ali, porque isso era um lixão, antigamente, a desocupação desordenada ali e o excesso de chuvas. Então, foi a conjugação desses fatores todos que desencadeou essa tragédia dessa área, que é tipicamente uma área contaminada.
Outros casos, só para vocês terem, não sei se vocês acompanham e sabem, mas o caso de Paulínia, cidade, município de Paulínia, uma desgraça que também aconteceu lá por conta da indústria, caso Shell, que lá teve muito resíduos da atividade petrolífera lá, então vários contaminantes no solo, esse também foi um caso clássico, e outro no Rio de Janeiro, cidade dos Meninos, também a poluição do solo de determinado local em função da atividade exercida nesse local. Pode continuar. Então, vamos lá. Qual a definição para áreas contaminadas, só para a gente começar? Vai ser um local, um terreno onde comprovadamente quantidade ou concentração de substâncias químicas, e esse quadro dessa quantidade, essa concentração, ela é prejudicial à saúde humana ou ao meio ambiente. Então, esse quadro de poluição, pode passar, esse quadro de poluição é causado pela introdução dessas substâncias ou resíduos que nele tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados naquele local. Pode ir. Desejado, acidental ou até mesmo natural. Tá? Pode passar. Pode passar. Gente, desculpa, é porque geralmente quando eu faço, eu vou rapidinho aqui. E aí eu estou tentando, eu e ele, a gente vai coordenar o negócio. Ou seja, área contaminada, local cujo solo sofreu um dano ambiental significativo que o impede de assumir as suas funções naturais ou legalmente garantidas para aquela região. Pode ir. Nessa área contaminada, os poluentes ou contaminantes podem se concentrar em superfície. Isso aqui é para vocês entenderem o seguinte: quando a gente pensa numa área contaminada, não é só aquela área geográfica. O que caracteriza que uma área está contaminada? Pode ir. Solo, sedimentos, rochas, pode ir. Paredes, pisos, estruturas de construções e águas subterrâneas. Então, toda vez que a gente pensa em área contaminada, a dimensão desse problema é isso. Não é que já é por si só grave se a gente pensar uma área contaminada, o problema é que tudo que envolve aquilo, tudo que está ali, pode estar contaminado. Pode ir. Então, essa figura foi só para ilustrar um pouquinho melhor. Grande parte das contaminações são por resíduos industriais ou lixões desativados. O que é uma área contaminada? Terreno que teve sua qualidade alterada e contaminada pela ação do homem. Porque aqui, quando a gente fala em áreas contaminadas, a gente está falando por poluição, por contaminação de substâncias químicas. Poluentes podem concentrar-se na superfície, como a gente falou, aonde que pode se concentrar. A poluição pode ser causada por resíduo que tenha sido depositado ou infiltrado de forma planejada ou acidental. Está mostrando os níveis de contaminação da região. Lixões desativados podem liberar gases nocivos, concentrar nas estruturas das construções, os aterros sanitários, aqui falando que depois de usados são encobertos e sua área não deve ser usada por pelo menos 15 anos por causa dos gases e líquidos contaminados dessa região. Pode passar. E como é que começou toda uma conscientização acerca desse problema? Justamente com a questão da industrialização, teve vários episódios, aqui eu só estou exemplificando para vocês, só para vocês saberem, os mais famosos, Estados Unidos, Holanda, Canadá, e é tudo foram feitas descobertas depois, os indícios são diferenciados em cada episódio, mas ou a população que começa a apresentar determinados sintomas de doença, vão pesquisar e vão descobrir que então é daquela localização. É o que? É a água daquele local, é a comida que está sendo gerada naquele solo. Então a contaminação, ou então por outras, como foi a cidade dos Meninos, foram descobrir que estavam sendo comercializados o pó de broca de uma forma que já era ilegal, foram descobrir onde é que eles estavam conseguindo essa substância, esse material, aí foram descobrir que era lá onde estava desativado, onde foi a cidade dos Meninos, e enfim, descobriu-se. Então, as descobertas para saber o que é uma área contaminada foram de vários fatores, tá? Mas, de qualquer forma, começou a haver essa conscientização com relação à questão da contaminação do solo, das áreas. Isso foi gerando uma maior preocupação por parte das autoridades, a necessidade de se implementar, sim, políticas no nível administrativo e econômico. Pode passar. Pode ir. E o que se caracteriza? Quais seriam as principais causas de contaminação dessas áreas? Atividade de postos de combustíveis, plantas industriais desativadas, quer dizer,
polos industriais, depósitos de resíduos clandestinos e os lixões. Tá? Qual seria a diferença ali dos... Pode passar mais... Não, pode passar. Aqui são tambores abandonados, geralmente é isso que acontecia antigamente. A área abandonada, o pessoal vai embora, aquela atividade industrial ela é abandonada, desiste-se por vários fatores e deixa o material que era utilizado. Tá? A céu aberto ou enterrado. Os lixões, pode passar, os postos de combustível e as plantas industriais, que também muitas delas, muitas experiências a gente tem, que elas são simplesmente desativadas e abandonadas. Pode passar. Isso significa o passivo, isso caracteriza, áreas contaminadas caracteriza flagrantemente um passivo ambiental. Tá? E o passivo ambiental ele tem que ser muito bem gerenciado, muito bem enfrentado para a gente poder superar esse passivo. De que formas as áreas contaminadas elas vão se transformando em áreas contaminadas? São áreas em que tem havido armazenamento ou carregamento, descarregamento, matérias-primas, insumos, resíduos com substâncias poluentes, que não haja bacia de contenção. Então, aqui é só para elencar rapidamente como que se faz, o que gera a contaminação de uma área. Equipamentos que utilizam líquidos, óleos, fluidos hidráulicos, sem manutenção ou controle ou então obsoletos. Descarte de efluentes em locais não licenciados ou aptos ao seu recebimento. Transporte de resíduos sólidos sem qualquer controle. Vazamento de tubulações ou tubos, dutos de matérias-primas ou efluentes, instalações desativadas, tudo que a gente já falou aqui. E disposição inadequada de resíduos sólidos. Isso são as formas que você vai contaminando a área. Então, vamos lá. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, um parque em São Paulo, tá vendo? A pessoa correndo é um parque urbano de São Paulo, chamado Vila Lobos, e que foi localizado, olha, as análises encontraram pelo menos um depósito importante de gás metano no terreno do parque. A investigação é que, eu queria mostrar para vocês que é muito abaixo do nível do solo que tem todos os contaminantes, então enraiza. A questão não é nem um pouco aparente. Essa é a perversidade da questão das áreas contaminadas. Eles estão sendo acumulados e de uma forma que ninguém enxerga. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido. Pode ir. O que só um parênteses. São Paulo, em questão de áreas contaminadas, está muito à frente, inclusive mundialmente, né? Mas assim, no Brasil, São Paulo é que tem todo o levantamento, eles que começaram, a legislação deles está muito avançada, então muitas vezes, quando vocês vão falar de áreas contaminadas, vocês têm São Paulo como referência. E lá o levantamento deles já deu para constatar, sim, facilmente, de cara, que são as áreas contaminadas, maior número, são causadas por postos de combustível. Tanto que tem uma legislação específica para a questão dos combustíveis, tá? Então, combustível, indústria e comércio, resíduos e acidentes 1%. Pode passar. E o levantamento mais atualizado que teve, que a CETESB divulgou agora no final do ano passado, quer dizer, já tem um ano, é que já há, pelo menos até dezembro de 2001, 4.131 áreas contaminadas em São Paulo. Isso é só no estado de São Paulo. Isso pode parecer pouco ou não, o problema é que antigamente, há poucos anos atrás, não tinha nenhum levantamento. Então, o importante da iniciativa da CETESB, a qualidade com que eles vão trabalhando isso, é para poder justamente formar um banco de dados para saber o que temos, porque a pior coisa é a ignorância. Então, o que tem de áreas contaminadas? Então, São Paulo tem. Alguns outros estados têm, se não me engano, Bahia, Minas, mas assim, São Paulo já está muito mais sofisticado e o Rio de Janeiro está caminhando para também poder ter seu banco de dados com relação à situação no Rio de Janeiro. Agora, em São Paulo, no estado inteiro, hoje tem, quer dizer, um ano atrás, 4.131 áreas cadastradas contaminadas. Pode ir. Aqui eu só queria fazer um adendo, falar para vocês o que é o Brownfields. Brownfields, na questão do planejamento territorial, é muito importante quando a gente vai lidar com áreas contaminadas, porque a área contaminada, todo mundo deve facilmente perceber, ela é um limitante para a questão do uso do solo. Então, o que acontece? Como as políticas de planejamento urbano podem querer lidar e ter que lidar com essa questão ambiental? O Brownfields vai se caracterizar quando você tem uma área contaminada, contaminação essa por origem industrial,
de combustível ou de lixo, de resíduos, em que você possa, a contaminação, ela não é tão grande que ela possa ser reutilizada. Isso é muito importante para a questão imobiliária. É muito importante para o município querer que essas áreas contaminadas possam ser remediadas para que elas possam ter um valor imobiliário e reverta para não só para o uso do solo, como para gerar imposto, ter utilidade e deixar de ser uma área abandonada. Então, pode passar. Aqui é só uma imagem em Jacarta de um brownfield potencialmente reutilizável. Quer dizer, isso aqui é um depósito de lixo que se pretende lá utilizar e fazer uso dessa área porque é uma área urbana importante. Pode passar. Então, vamos lá. Como é que se insere a questão, quando a gente pensa em áreas contaminadas, no sistema, na questão jurídica, que é o foco rápido da minha palestra? A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938, ela estabelece vários bens que você, como no direito ambiental, constitucional, pretende que sejam protegidos. O que envolve quando a gente pensa em áreas contaminadas? Saúde e bem-estar da população, os recursos naturais, fauna, flora, qualidade do solo, ordenação territorial, planejamento urbano, segurança e ordem pública. Pode passar. Pode ir. Então, quais são os valores mais importantes envolvidos aí? Saúde pública, pode passar. Contaminação dos recursos naturais, pode passar. Patrimônio público, privado e o planejamento territorial. Rapidamente, eu queria que vocês notassem, no direito ambiental, o direito brasileiro, ele tem a visão da questão ambiental, são em 4 perspectivas. A gente tem, quando a gente fala em proteção ambiental, quando a gente fala em direito, em tutelar o meio ambiente em 4 dimensões. Então, a gente tem o meio ambiente natural, tem o meio ambiente construído, tem patrimônio cultural e o meio ambiente do trabalho. Se a gente pensar, essas 3 dimensões, quando você pensa em área contaminada, elas estão abrangidas aí, tá? Então, saúde pública, que é a saúde do ser humano, contaminação de recursos naturais, a questão do patrimônio e a própria propriedade privada, que ela vai ter uma limitação séria em se tratando de uma área contaminada. Pode passar. Aí a gente tem rapidamente a Constituição Federal, em que fala que ela estabelece, nossa Carta Magna, ela estabelece esse direito e esse dever de se proteger o meio ambiente, justamente para que essas 4 dimensões sejam muito bem tuteladas e garantida, possa proporcionar ao cidadão brasileiro o quê? Uma qualidade de vida, ter a dignidade da pessoa humana respeitada. Vamos lá. E aqui a própria Constituição estabelece, então a gente tem em nível constitucional, que tem que haver essa responsabilidade nas 3 esferas, penal, civil e administrativa, pelo trato com a questão ambiental, tá? Com as atividades, a pessoa do poluidor, pode passar. Você tem, então, no nível legislativo, a Política Nacional de Meio Ambiente, que define a recuperação de áreas degradadas como um dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, define o que é o poluidor. Vai ser todo aquele que esteja, direto ou indiretamente, seja responsável pela atividade que cause qualquer espécie de degradação ambiental e obriga o poluidor a recuperar ou a indenizar os danos causados pela sua atividade. Então, isso já tem no nível legislativo. Pode ir. O Código Civil, que diz que o direito de propriedade não é um direito absoluto. O direito privado ele sofre várias limitações em função de vários direitos outros que a Constituição manda conciliar. Então, o direito de propriedade tem sim a função social da propriedade, ela tem que se adequar a esses objetivos da Constituição também, que é a questão ambiental. Nós temos em 79 a Lei do Parcelamento Solo Urbano. Então, aqui eu quis só mostrar para vocês, de forma rápida, qual o panorama jurídico que faz com que a área contaminada passe a ser, por si só, um problema que tem que ser enfrentado, tá? Então, desde a Constituição, a obrigação de ter que resolver, não gerar área contaminada e como resolver esse problema. Pode passar. A Lei de Crimes Ambientais, que estabelece que não pode causar poluição, tá? Pode passar. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela talvez tenha deixado mais flagrante esse problema das áreas contaminadas. Por quê? Ela define no seu texto, no artigo 3º, o que é uma área contaminada. Quando a contaminação decorrer de disposição regular ou irregular de substância ou resíduos. E elas são consideradas órfãs quando não é possível
não só identificar, como individualizar o seu responsável, quem causou aquele estado de coisas na região. E ele estabelece, por isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos em se tratando de áreas contaminadas é mais um instrumento efetivo, legal, para que haja essa imputação de responsabilidade. O poder público, ele tem que intervir, ele tem que agir para evitar a continuidade daquele estado de coisas quando descobre que tem uma área contaminada por ela ser órfã. Então vamos passar, que já acabou, deixa eu ver, resoluções, só para vocês saberem, resolução 273, resolução 396, são resoluções da CONAMA, que tratam direto e indiretamente sobre essa questão, mais uma, e a mais importante é a 420 de 2009, que estabelece vários fatores, e em cima da 420, que eu queria também só fazer um comentário, o Rio de Janeiro, ele está sim, de uma forma muito ativa, preocupada com essa questão, e tem chamado, está se destacando nisso. O CODEMA agora está tendo vai haver a reunião do plenário agora, para ver se eles aprovam uma resolução que eles estão, a gente acabou de montar, eu participei da Câmara Técnica representando a OAB, para formatar nos moldes de que vem vindo da resolução CONAMA e também das experiências de São Paulo, que é um espelho assim, que pode ser muito bem aproveitado, mas então o Rio de Janeiro já está preocupado em estabelecer a sua forma de criar o gerenciamento, lidar com o gerenciamento de áreas contaminadas. Deixa eu só aqui passar, aqui a lei de São Paulo, pode passar, e só para fechar, então, é o seguinte, para vocês entenderem que quando a gente pensa em áreas contaminadas, o que significa? É uma realidade que já existe. Então, o que tem que ser feito é tratar dela para poder ver se é possível dar um reaproveitamento urbano para aquela região. Então, quando você pensa, pode passar o gerenciamento de áreas contaminadas, pode passar? Abrange dois processos, identificação e reabilitação de áreas contaminadas, pode passar? Identificação, são dois processos específicos de forma técnica que foram estabelecidos, tá? Então, identificação, você tem essas 4 partes, que é definir, identificar a área em si, porque isso nem existe, né? A área contaminada ninguém nem sabe, todo mundo passa nem sabe que aquilo ali está contaminado. Então, é preciso identificar, fazer essa avaliação preliminar e a investigação confirmatória, e depois, uma vez caracterizada determinada região como área contaminada, passa-se para a segunda fase, que é o quê? Reabilitação daquela área. Então, tem 6 fases desse segundo processo para lidar, tentar conciliar aquela área e dar um fim para ela de utilidade. Só para falar também o final, mas vou fechar as licenças que no Estado do Rio de Janeiro pode passar. Ela exige a recuperação em se tratando de áreas contaminadas. Recuperação de operação e recuperação e termo de encerramento. O termo de encerramento é um documento, um instrumento importantíssimo, porque exige que a atividade, justamente para evitar isso, quando uma atividade quer se instalar, ela cuida de tudo para estar regularizada e poder começar a fazer atividade, e é necessário, então, quando ela for encerrar, ela tenha que também preencher esse requisito para não haver esse abandono e deixar a área do jeito que mais, não aquele empresário desiste e pronto. Não, tem que haver um termo de encerramento para que evite que essa área fique abandonada e cause todos os passivos ambientais. Eu acho que agora acabou. E só fechar com esse, Milton Fernandes, tantos anos o país se descuidou do meio ambiente, que agora, se quiser salvar alguma coisa, vai ter que cuidar do ambiente inteiro. Então, obrigada, agradeço a participação.